O céu é o meu teto, a terra é a minha pátria e a liberdade é a minha religião. Nossa língua, nossa pátria. Amaritiba e Ciamarotém. Gente, vamos falar hoje sobre etnia cigana. Cigano tem pátria? Cigano tem religião? Cigano tem cidadania? Vamos falar sobre isso. A começar que eu já vou iniciar falando para vocês o seguinte. O povo cigano não tem uma pátria própria, como, por exemplo, no caso dos israelenses, né, dos judeus, que formaram ali Israel, e eles agora têm uma pátria, mas eles também, anteriormente, eles eram nômades. Hoje eles têm uma pátria chamada Israel. O povo cigano, dentro da cultura cigana, sempre foi nômade, isso é cultural, cultural. O nomadismo faz parte, ou pelo menos fazia parte, da cultura cigana. Então, o povo cigano, ao partir do seu berço, que alguns historiadores, antropólogos afirmam que foi a Índia, ainda existem algumas discussões, mas provavelmente devido ao dialeto, que é o romani, que se assemelha um pouco ao Punjab, eu acredito que possa ter sido na Índia, sim. Bom, voltando. Então, o cigano, ele não se trata um ao outro por patrício. Você nunca vai ver um cigano falando o meu patrício, porque não tem pátria. Os ciganos se tratam como primos, primo e prima. Vorô, varina, vará, entendeu? Murri, vorô, murro, vorô, murri, varina, murri, vará, tá bom? Então, agora a gente vai falar um pouquinho, e eu tive que fazer o texto certinho na IA, para não dizer que eu tirei isso de dentro do meu fiofó, que eu tô falando asneira, porque, sabe, eu vejo muito cigano por aí, eu diria até que a maioria não são ciganos que fazem isso, porque os ciganos verdadeiros, estão mais ocupados em ganhar loé, parnó, do que ficar por aí caçando falsos ciganos, até porque é meio complicado isso de caçar falsos ciganos. Eu vou falar para vocês como você identifica um cigano verdadeiro, se é que hoje em dia dá para se identificar, né? Porque a Amaritiba e Ciamarotém, hoje em dia tá todo mundo falando Axib. Por que tá todo mundo falando? Já tem dicionário, tem a IA, que você digita lá, dá meio errado, viu? Não vai muito não, porque dá meio errado. Mas, gente, tem cigano que ensina Axib para os gadjê, que dá o ouro pro bandido, que vende a própria língua. Acredita. Então eu vou falar, talvez esse vídeo ele vai ter parte 2, então esse vai ser a parte 1, talvez eu tenha que fazer parte 2. Conforme eu disse, para não dizer que eu tirei de dentro do meu fiofó, eu fui lá na IA mesmo, embora eu saiba, né, que cigano não tem pátria, mas tem que, hoje em dia é obrigado a ter nacionalidade. Antigamente o cigano não tinha registro de nascimento, não se registrava. Saía de um lugar, ia para o outro, não tinha registro. Vai daí que cometiam alguns delitos. E aí ficava difícil, né, saber, porque a criatura picava a mula e cometia alguns delitos no local. Por isso que lá na Europa poucas pessoas falam que são ciganos, tá? Eu sou aqui no Brasil, mas vamos lá. Eu peguei na IA agora, porque aí vai ficar mais explicadinho, que a minha cabeça, eu sou nômade até no pensamento. Vamos lá. Vai ter parte 2, tá? Os ciganos constituem um povo historicamente transnacional, ou seja, um povo que não se organiza a partir de um território próprio, de um estado, nação ou de fronteiras políticas. Diferente de outras etnias, como por exemplo os índios, né, que possuem país de origem reconhecido, os ciganos não têm uma nação, não possuem uma pátria oficial e não existe cidadania cigana. O cigano, se nasceu no Brasil, ele é brasileiro. Se nasceu em Portugal, é português. Se nasceu na Espanha, é espanhol. Se nasceu na Romênia, é romeno. Se nasceu na Hungria, é húngaro. Entendeu? Tem nacionalidade porque hoje em dia é obrigado a se registrar no país. Mas não existe cidadania cigana. Então, antes de você começar a sair por aí brigando quem é mais cigano que o outro, se atente a esse pequeno grande detalhe.
não nos moldes jurídicos, políticos e modernos. Ao longo da história, os diferentes grupos ciganos, como Ron, Sint, Calon, Calé, entre outros, espalharam-se por diversas regiões do mundo, especialmente Europa, Oriente Médio, América. Em cada país onde vivem, são cidadãos do Estado que nasceram ou foram registrados. Hoje em dia tem que ser registrado, antigamente não era, estou frisando. Adotando a nacionalidade legal desse país, seja brasileira, portuguesa, espanhola, francesa, romena, enfim, já falei isso, né? Já vou até pular. Bom, gente, por essa razão não há um governo cigano. O cigano não tem presidente, não tem rei, não tem rainha, tá bom? Então não tem instituições estatais próprias, tampouco rei, rainha, presidente, representante, oficial. Vai na IA e digita isso, tá bom? Vocês vão ver que não saiu de dentro do meu, do meu bolo. Que falem em nome de todos os ciganos. Como é que você vai falar em nome de todos os ciganos se os ciganos estão espalhados por toda a Lumiá, todo mundo, né? Nenhum líder supremo cigano. Bom, gente, eu vou... O faz de maneira simbólica, folclórica, religiosa, a organização cigana sempre se deu de forma comunitária, familiar, baseada em clãs, famílias, né? Extensas, tradições orais, parará, pepepé, pipopó. Como é que você identifica um cigano verdadeiro? Eu já tô pulando porque, gente, isso me cansa, tá? Eu vejo pessoas aí dizendo que são ciganos, perseguindo as pessoas para desmascarar, e não são ciganas. É não cigano querendo desmascarar outro não cigano. É o porco falando do mal lavado, né? Aí você vai pesquisar nome, sobrenome, ninguém conhece, nunca ouviu falar, não sabe nem quem é a família, né? Bom, origem familiar e ancestralidade. Formas de você identificar um cigano de verdade. O principal elemento é a linhagem. O cigano de etnia nasce dentro de uma família cigana reconhecida, onde pai, avô, bisavó pertencem ao grupo cigano específico. Ou Ron, ou Sint, Calon, Calé, etc. E você tem que conhecer até a tua terceira e quarta geração, mas hoje em dia eles não sabem nem o que comeram ontem. Quem dirá saber nome de avô e bisavô. Há uma memória oral familiar que preserva essa origem. Hoje em dia está complicado. A identidade é transmitida dentro da família e não adquirida depois. Ser cigano não é uma escolha espiritual, tá? E nem religiosa. Ou cultural tardia. É pertencimento de nascimento. Pertencimento a um grupo, aí vai falar aqui, costumes próprios, história migratória específica, normas internas e, em muitos casos, idioma e dialeto próprio, tá? Que hoje em dia já foi vendido, tá? Cultura vivida não performada. Ser cigano não é usar roupa típica, essas roupas aí que o povo coloca, esquece. A maioria é não cigano. Trabalhar com cartomancia ou espiritualidade não te torna cigano, tá? Não te torna. Adotar nomes ciganos também não te torna cigano. Dizer que recebeu iniciação não existe, tá bom? Não te torna um cigano. Ter sido casado ou casada com um cigano não te torna cigano. Carteira de cigano, a ausência de documento, não existe uma carteira de cigano, uma certidão de etnia, ordem, reino, trono cigano. Então, gente, olha aí. Diferença entre cigano etnia e espiritualidade. O cigano etnia, identidade cultural ancestral. Gente, pelo amor de Deus, não é possível que as pessoas não vejam. Eu tô tentando correr aqui com as palavras, tá? Porque eu paro. Então, como é que você reconhece um cigano verdadeiro hoje em dia? Nascimento em família cigana, ancestralidade reconhecida. Agora, se você chega falando que é cigano e ninguém conhece a tua família, aí já começa a complicar para você, tá? Pertencimento a um grupo específico, reconhecimento comunitário, vivência cultural real, né? Porque hoje em dia, gente, tem muita gente que é cigano, nasceu cigano, mas está abandonando a cultura, tá abandonando a própria etnia, a própria cultura onde nasceu, entendeu? Porque não faz questão. A maioria que fica brigando aí para provar que é cigano, esses que brigam não são. Esses que ficam aí brigando para provar que realmente são ciganos, geralmente não são ciganos, tá bom? O cigano verdadeiro está cagando e está andando. Se você acha que ele deixou de ser. Essa é a grande realidade. Talvez eu faça o vídeo 2.